Estrelas de Hollywood frequentemente ganham fortunas imensas, vivendo vidas de luxo e fama. No entanto, a riqueza nem sempre dura a vida inteira. Muitos dos atores e cantores mais bem-sucedidos da Era de Ouro de Hollywood morreram tragicamente sem dinheiro, apesar de seu sucesso e popularidade no auge. Nesta segunda parte de nossa série sobre atores e cantores da Era de Ouro que morreram na pobreza, exploramos as razões por trás de sua queda financeira e descobrimos o quanto de dívida eles carregavam no momento de suas mortes. George Raft. George Raft foi um ator principal durante a Era de Ouro de Hollywood, renomado por suas interpretações de gangsters em filmes clássicos. Ele ganhou fama com seu papel como Guino Rinaldo em Scarface, 1932, e solidificou sua reputação com atuações em filmes como They Drive by Night, 1940, e Some Like It Hot, 1959. Apesar do sucesso e dos ganhos substanciais, Raft enfrentou dificuldades financeiras significativas mais tarde na vida. Raft era conhecido por seu estilo de vida extravagante e hábitos de gastos generosos, muitas vezes apoiando amigos e família, o que esgotou muito de sua riqueza. Ele tinha uma inclinação para o jogo, e perdas substanciais ao longo dos anos corroeram sua estabilidade financeira. Raft notoriamente recusou papéis principais em filmes que se tornaram grandes sucessos para outros atores, como Relíquia Macabra e Casablanca. Ambos impulsionaram a carreira de Humphrey Bogart. Essas decisões afetaram seu potencial de ganhos a longo prazo. Suas conexões com figuras duvidosas e envolvimento em empreendimentos comerciais questionáveis também tiveram repercussões financeiras negativas. Em meados da década de 1960, a situação financeira de Raft havia se deteriorado significativamente. Ele declarou falência em 1966 devido a dívidas crescentes e problemas fiscais. Apesar das tentativas de reviver sua carreira com papéis menores e aparições públicas, ele não conseguiu recuperar a estabilidade financeira. Quando George Raft faleceu em 24 de novembro de 1980, aos 79 anos, ele estava supostamente em dificuldades financeiras. Marvin Gaye. Sem dúvida, Marvin Gaye era um cantor e compositor talentoso que criou muitas canções de sucesso. Seu álbum, What's Going On, é frequentemente classificado como um dos melhores álbuns da história da música. Apesar do seu estilo musical e muitos fãs, Marvin não era bom em lidar com seu dinheiro. A maior parte de seus ganhos foi para suas duas ex-esposas após o fracasso de seus casamentos. Ele também tinha sérios problemas fiscais, o que o forçou a se mudar para a Europa por um tempo. Para pagar os $600 mil que devia à sua ex-esposa de pensão alimentícia, ele teve que abrir mão dos direitos de seu álbum, Here, My Dear. Os problemas pareciam segui-lo por toda parte, e para lidar com isso, ele recorreu às drogas e ao álcool. Esses hábitos pioraram ainda mais os seus problemas financeiros. No dia 1º de abril de 1984, Marvin se envolveu em uma briga entre seus pais. A discussão ficou violenta, e seu pai, Marvin Gaye Sr., atirou nele 2 vezes no peito. A primeira bala atingiu seu coração e foi fatal. Marvin morreu apenas minutos depois, um dia antes de seu 45º aniversário. Ele faleceu sem um tostão e profundamente endividado. Elvis Presley. Elvis Presley ficou famoso em meados da década de 1950, com uma longa sequência de grandes sucessos que ainda são adorados por fãs até hoje. Presley também lançou sua carreira no cinema por volta dessa época, conseguindo papéis principais em filmes como Jailhouse Rock e Blue Hawaii. Estima-se que o rei do rock and roll ganhou algo entre $100 milhões e $1 bilhão ao longo de sua carreira épica. Quando Elvis Presley morreu de ataque cardíaco em 1977, com apenas 42 anos, ele só tinha $5 milhões no banco. Na verdade, ele faleceu devendo o dobro desse valor ao IRS em impostos não pagos, após anos de gastos extravagantes e dependência de drogas. Como herdeiros do patrimônio, a ex-esposa de Elvis, Priscilla, e seu pai Vernon foram deixados para arcar com a enorme dívida fiscal. Priscilla trabalhou incansavelmente para recuperar a propriedade, transformando mais tarde a amada casa Graceland de Elvis em uma grande atração turística. Como resultado, a propriedade valia incríveis $100 milhões quando foi passada para a filha do casal, Lisa Marie Presley, em 1993. A própria Lisa Marie estava supostamente $4 milhões no vermelho na época de sua morte súbita em janeiro de 2023, com mais da metade da dívida devida ao IRS. Bobby Driscoll. Bobby Driscoll foi um dos atores mirins mais famosos dos anos 40 e 50, estrelando em centenas de filmes e garantindo um contrato lucrativo com a Disney. Descoberto com apenas 5 anos e meio de idade, a carreira de Bob decolou com papéis de destaque em clássicos como The Fighting Sullivans, em 1944, e Song of the Sun,
1946. Em 1950, ele estava ganhando $1.750 por semana, o que era uma quantia enorme para a época. Ele também ganhou o prêmio da Academia de Melhor Ator Juvenil por seu papel em The Window, em 1949. Sua interpretação de Jim Hawkins no filme A Ilha do Tesouro da Disney consolidou ainda mais seu status como uma estrela de destaque, tornando-o um dos principais atores mirins de Hollywood. No auge, Bob estava em alta demanda, amado pelo público e respeitado pelos colegas. No entanto, a fama e a fortuna vieram com pesados custos pessoais. À medida que ficou mais velho, a tipificação começou a mudar. A puberdade trouxe acne severa, e Hollywood perdeu o interesse, encerrando abruptamente sua promissora carreira aos 16 anos. Lutando para fazer a transição, Bob caiu no vício em drogas, o que levou a várias prisões e tempo na cadeia. Sua outrora brilhante carreira diminuiu à medida que as oportunidades desapareceram. No momento de sua morte em 1968, aos 31 anos, Bob Driscoll vivia em extrema pobreza. Ele foi encontrado morto em um cortiço abandonado no East Village, quebrado e sozinho, cercado por garrafas de cerveja vazias. Seu legado como ator talentoso foi ofuscado por sua queda trágica, destacando como mesmo as estrelas mais brilhantes podem cair na escuridão. A história de Bob Driscoll é um lembrete comovente da natureza passageira da fama e do impacto devastador das lutas pessoais. Burt Reynolds. Burt Reynolds foi uma figura icônica do cinema americano, celebrado por sua presença dinâmica e papéis memoráveis. Nascido Burton Leon Reynolds em 11 de fevereiro de 1936, em Lansing, Michigan. Ele cresceu em Riviera Beach, Flórida. Com um pai servindo como chefe de polícia, Burt desenvolveu uma forte ética de trabalho e destacou-se em esportes. Ele jogou futebol americano na Universidade Estadual da Flórida. Mas uma lesão debilitante no joelho e um subsequente acidente de carro encerraram sua carreira atlética, direcionando-o para o mundo da atuação. Nos anos 1960, Reynolds deixou sua marca na televisão com atuações marcantes em séries como Gunsmoke, Riverboat e seu próprio show, Hawk. Sua mudança para Hollywood foi um divisor de águas, garantindo papéis principais em filmes de ação como Amargo Pesadelo, White Lightning e Golpe Baixo. No final dos anos 1970, Burt era um nome conhecido, estrelando a série de grande sucesso Smokey and the Bandit e outros sucessos de bilheteria como Semi-Tough e The Cannonball Run. Seu carisma na tela e versatilidade fizeram dele um dos atores mais bem pagos de sua época, constantemente requisitado e adorado por fãs em todo o mundo. Apesar do sucesso profissional, as finanças pessoais de Reynolds foram mal geridas. Após seu divórcio de sua segunda esposa, Lonnie Anderson, em 1993, Burt começou a enfrentar problemas financeiros significativos. Em 1996, ele declarou falência, com uma dívida de $10 milhões contra $6.650.000 em ativos. A pressão financeira o forçou a vender seu amado rancho no sul da Flórida, uma posse valiosa de seus anos prósperos. Em uma entrevista franca de 2015 para a Vanity Fair, Reynolds confessou gastos imprudentes, decisões financeiras ruins e confiar nas pessoas erradas, o que levou à sua ruína. Embora ele tenha conseguido estabilizar um pouco suas finanças mais tarde, Burt Reynolds faleceu no dia 6 de setembro de 2018 aos 82 anos, tendo experimentado uma queda dramática de realeza de Hollywood para dificuldades financeiras. Anita Ekberg foi uma das atrizes mais glamorosas e procuradas dos anos 50 e 60. Nascida na Suécia e criada na Itália, ela alcançou a fama com seu papel inesquecível em La Dolce Vita de Fellini. Conhecida como uma loira deslumbrante com uma aparência estonteante, Ekberg se tornou um símbolo de beleza e encanto, atuando ao lado de lendas de Hollywood como John Wayne, Jerry Lewis e Dean Martin. Suas performances cativaram o público em todo o mundo, tornando-a uma das principais ganhadoras da indústria cinematográfica durante seus anos de auge. No auge de sua carreira, Ekberg era muito procurada, aparecendo em diversos filmes de grande sucesso e recebendo salários elevados. Ela vivia um estilo de vida luxuoso, desfrutando das vantagens da fama com casas de luxo, moda de grife e festas exclusivas. Seu poder de estrela a tornou uma favorita entre diretores e produtores, garantindo um fluxo constante de papéis e sucesso financeiro. No entanto, as fortunas de Ekberg sofreram uma reviravolta dramática em seus últimos anos. Apesar do sucesso anterior, ela enfrentou uma má gestão financeira severa e tragédias pessoais. Ela perdeu sua riqueza para indivíduos inescrupulosos, enfrentou um incêndio devastador em sua casa e lutou com crescentes despesas médicas. Essas dificuldades tiraram dela a vida glamurosa que antes tinha. Até o momento de sua morte em 2011, aos 83 anos,
Anita Ekberg estava vivendo na pobreza na Itália. Ela estava solicitando ajuda financeira à caridade Fundação Fellini, destacando o contraste marcante entre sua carreira ilustre e seus anos finais. Ekberg morreu arruinada e sozinha, um fim trágico para uma estrela que brilhou intensamente na era de ouro de Hollywood. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. foi um cantor, ator e comediante lendário, ganhando o título de Senhor Show Business como o mais famoso artista afro-americano do século XX. No auge de sua carreira, Sammy encantou plateias em todo o mundo, estrelando filmes icônicos como o filme do Rat Pack de 1960, 11 Homens e um Segredo, ao lado de Frank Sinatra e Dean Martin. Sua música de sucesso de 1972, The Candyman, não apenas liderou as paradas, mas também lhe rendeu uma indicação ao Grammy, solidificando seu status como um artista de alto nível. Durante o auge de sua carreira, Davis era extremamente requisitado, recebendo salários elevados por seus papéis em filmes, televisão e apresentações ao vivo. No seu ápice, ele ganhava milhões anualmente, graças à sua vasta obra e imensa popularidade. No entanto, o sucesso financeiro de Sammy Davis Jr. foi de curta duração. Anos de gastos extravagantes em itens de luxo, festas opulentas e um estilo de vida de alto perfil esgotaram sua riqueza. Seu amor pelas coisas boas da vida levou-o a tomar decisões financeiras ruins, incluindo jogos de azar excessivos e investimentos caros. Além disso, Sammy enfrentou problemas fiscais significativos, acumulando cerca de 7 milhões de dólares em impostos não pagos ao IRS. Até o momento de sua morte em 1990, devido a câncer, Sammy Davis Jr. estava completamente falido. Apesar de seu sucesso monumental e dos milhões ganhos no auge, ele morreu em dificuldades financeiras. Após seu falecimento, os royalties de suas aparições em filmes e TV, bem como as vendas de seus discos e memorabilia, foram direcionados diretamente para o IRS para saldar suas substanciais dívidas. Mickey Rooney. A ilustre carreira de Mickey Rooney no show business se estendeu por 9 décadas, tornando-o um dos atores mais duradouros e amados de Hollywood. Ele estrelou em centenas de filmes, incluindo o mega-sucesso Breakfast at Tiffany's, demonstrando sua incrível versatilidade e talento. Atores renomados como Laurence Olivier, uma vez, o chamaram de o melhor que já existiu, destacando suas habilidades excepcionais e seu poder de estrela. No auge de sua carreira, Rooney era uma grande atração de bilheteria, ganhando milhões de dólares anualmente. Seu charme e carisma fizeram dele um favorito entre o público e cineastas, garantindo um fluxo constante de papéis lucrativos e patrocínios. Apesar de seu imenso sucesso e ganhos substanciais, a vida pessoal de Rooney era tumultuada. Ele lutou contra o alcoolismo e o vício em narcóticos prescritos, o que teve um grande impacto em suas finanças e relações pessoais. Casado 8 vezes, muitos de seus casamentos foram sem amor, complicando ainda mais sua estabilidade pessoal. Em 1962, uma má gestão financeira severa forçou Rooney à falência, apesar de sua riqueza anteriormente substancial. Seus problemas financeiros continuaram a aumentar ao longo dos anos. Em 2014, pouco antes de sua morte aos 93 anos de idade, Rooney testemunhou perante o Congresso, revelando que vários membros da família estavam explorando e abusando fisicamente dele. No momento de sua morte, seu patrimônio multimilionário havia diminuído para apenas 18 mil dólares, deixando-o sem dinheiro. Não havia nem mesmo dinheiro suficiente para cobrir as despesas do funeral, marcando um trágico fim para uma carreira outrora gloriosa. Meat Loaf. Nascido Michael Lee. Um dia, em 27 de setembro de 1947, Meat Loaf alcançou alturas fenomenais tanto como cantor quanto como ator. Seu álbum de 1977, Bat Out of Hell, tornou-se um dos 5 álbuns mais vendidos de todos os tempos, vendendo 43 milhões de cópias e recebendo status de platina 14 vezes pela Associação da Indústria Fonográfica da América. Esta obra-prima consolidou seu status como um ícone do rock, enquanto sua carreira de ator florescia com aparições em mais de 100 filmes, incluindo Clube da Luta e Quanto Mais Idiota Melhor. No auge, Meat Loaf era uma grande potência em ganhos, comandando milhões em vendas de álbuns, turnês e papéis no cinema. No entanto, nos bastidores, o império financeiro de Meat Loaf começou a desmoronar. Em 1983, ele declarou falência devido à má gestão financeira, problemas de vício e dispendiosas batalhas jurídicas. Sua relação tumultuada com o compositor Jim Steinman levou a vários processos, incluindo uma demanda impressionante de 500 milhões de dólares. No final, Meat Loaf
Enfrentou 45 processos totalizando 80 milhões de dólares, forçando-o a fazer turnês intensivas para cobrir suas dívidas crescentes. Ele perdeu sua casa e os direitos de publicação, com royalties não pagos da Sony, estimados em 5 milhões de dólares. Apesar dessas dificuldades, a resiliência de Meat Loaf brilhou. Em 1993, ele lançou Bat Out of Hell 2, com seu maior sucesso, I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That, que revitalizou sua carreira e o ajudou a se recuperar financeiramente. Até o momento de sua morte em 2022, Meat Loaf havia acumulado um patrimônio líquido de 40 milhões de dólares, mostrando sua incrível capacidade de se recuperar de quase uma ruína financeira. Billie Holiday. Nos anos 1930 e 40, a voz de Billie Holiday era pura magia. Sua fraseologia única e profundidade emocional revolucionaram o canto jazz, rendendo-lhe o apelido de Lady Day pelo saxofonista Lester Young. No auge, ela comandou shows esgotados no Carnegie Hall e ganhava até $1.000 por semana em locais prestigiados como o Café Society, uma quantia astronômica para uma artista negra na era da segregação. Sua gravação de 1939, Strange Fruit, um protesto assombroso contra o linchamento, vendeu mais de 1 milhão de cópias e se tornou sua canção assinatura. Mas por trás do glamour estavam feridas profundas. Abusada sexualmente aos 10 anos e forçada à prostituição aos 14, o trauma precoce de Holiday a perseguiu por toda a vida. Ela se via atraída por homens abusivos que a exploravam financeiramente e emocionalmente. À medida que sua fama crescia, também crescia sua dependência de heroína e álcool. Sua queda foi precipitada. Na década de 1950, suas prisões por drogas e a consequente perda de seu cartão de cabaré significaram que ela não poderia mais se apresentar em clubes de Nova York. Gerentes inescrupulosos desviaram seus ganhos, enquanto as gravadoras pagavam apenas uma fração de seus royalties. Sua voz, antes sedosa e potente, tornou-se rouca e frágil. Em maio de 1959, Holiday foi internada no Hospital Metropolitano em Nova York, seu corpo devastado por cirrose e doenças cardíacas. Ainda sob prisão por posse de drogas, ela estava algemada à cama do hospital. Quando ela morreu em 17 de julho de 1959, sua conta bancária tinha apenas $750, uma quantia irrisória comparada aos milhões que sua música havia gerado. Tragicamente, até na morte, ela estava sem um tostão. Florence Ballard. No início da década de 1960, Florence Ballard estava no auge como membro fundadora da Supremes, um dos atos mais bem-sucedidos da Motown. Conhecida por sua voz poderosa, que Berry Gordy chamou de espinha dorsal do som da Supremes, ela se apresentou em 16 hits no Top 40, incluindo sucessos como Where Did Our Love Go?, Baby Love e Stop in the Name of Love. No auge, as Supremes eram indiscutivelmente o grupo vocal de maior sucesso da América, com Ballard ganhando cerca de $100 mil por ano, uma quantia notável para uma mulher negra nos anos 1960. Mas por trás dos vestidos com lantejoulas e dos holofotes, as tensões fervilhavam. À medida que Diana Ross ganhava destaque dentro do grupo, Ballard se sentia cada vez mais marginalizada. Suas lutas contra a depressão e o álcool se intensificaram. Em 1967, após desentendimentos com a administração da Motown, ela foi abruptamente expulsa do grupo que havia fundado. A queda de Ballard foi rápida e brutal. Sua carreira solo fracassou, com seu álbum de 1968 da ABC Records não entrando nas paradas. Batalhas legais com a Motown drenaram seus recursos. Em 1971, ela foi forçada a pedir assistência social para sustentar suas 3 filhas pequenas. Sua casa de $139.500 na exclusiva Avenida Buena Vista, em Detroit, foi executada. A depressão e o alcoolismo apertaram ainda mais o controle enquanto ela lutava para manter a estabilidade básica. Em 1975, ela vivia com pagamentos de assistência social de $392 por mês. No dia 22 de fevereiro de 1976, Ballard morreu de um coágulo de sangue coronário no Hospital Mount Carmel Mercy, um fim trágico para uma mulher que já havia comandado palcos em todo o mundo. Ela tinha apenas 32 anos, deixando 3 filhas e um legado de promessas não cumpridas. A cantora que ajudou a construir a Supremes morreu com quase dinheiro suficiente para cobrir as despesas do seu funeral. Joe Louis dominou o boxe de uma maneira que poucos atletas dominaram qualquer outro esporte. Como campeão peso pesado de 1937 a 1949, ele defendeu com sucesso seu título 25 vezes, ganhando o apelido de Brown Bomber por seu devastador poder de soco. As suas lutas eram eventos nacionais.
A revanche de 1938 com Max Schmeling atraiu uma audiência de rádio de 70 milhões de americanos. No auge, Lewis ganhou aproximadamente 4 milhões e 600 mil dólares durante sua carreira de boxe, equivalente a cerca de 60 milhões de dólares hoje, recebendo bolsas de até 600 mil dólares por luta. Somas astronômicas para a época. Mas os problemas financeiros de Lewis começaram mesmo no auge de sua carreira. Sua generosidade era lendária. Ele mantinha uma enorme comitiva, era generoso com amigos e família, e doou significativamente para instituições de caridade militar durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, seu talento para negócios não correspondia às suas habilidades no boxe. Investimentos fracassados em empreendimentos como o restaurante Joe Louis, a companhia de seguros Joe Louis e vários outros negócios esgotaram seus recursos. O golpe mais devastador veio da Receita Federal do General Charter. Devido à decisão de doar os rendimentos do seu serviço militar para fundos de auxílio da Marinha e do Exército, Louis enfrentou uma carga tributária maciça. A Receita Federal continuou cobrando juros sobre sua dívida fiscal, mesmo durante seu serviço militar, deixando-o devendo aproximadamente 1 milhão e 200 mil dólares em impostos atrasados e multas ao final de sua carreira. Desesperado para pagar suas dívidas, Lewis foi forçado a continuar lutando muito além do seu auge. Após uma derrota humilhante para Roque Marciano em 1951, ele se voltou para a luta livre profissional e trabalhou como recepcionista de cassino em Las Vegas. Apesar desses esforços, ele nunca escapou de seus problemas financeiros. Nos seus últimos anos, lutou contra o vício em cocaína e paranoia, passando um tempo em um hospital psiquiátrico. Quando Joe Louis morreu em 1981, aos 66 anos, ele estava praticamente sem dinheiro, vivendo de uma pensão mensal de 300 dólares do estado de Nevada. O homem que havia ganho milhões e servido como herói nacional durante a Segunda Guerra Mundial não podia nem arcar com as despesas do próprio funeral. O presidente Reagan interveio para que ele fosse enterrado no Cemitério Nacional de Arlington, com todas as honras militares, um gesto final de respeito por um campeão que, apesar de seus infortúnios financeiros, permaneceu como uma das maiores lendas do boxe.